Você já se perguntou como a ciência e a religião se conectam? Como cristãos, acreditamos na Bíblia como a palavra de Deus, mas também sabemos que a ciência é uma parte importante do nosso mundo moderno. Muitas vezes esses dois campos são vistos como opostos, mas e se eu te dissesse que há fatos bíblicos comprovados pela ciência? Isso mesmo! Neste vídeo vamos explorar 7 fatos bíblicos que foram comprovados pela ciência, mostrando que a fé e a razão podem caminhar juntas. Já se inscreva no canal e deixe seu like se gostar do vídeo. Número 1. A física da Arca de Noé. Em 2014, um grupo de 4 alunos de física da Universidade de Leicester, no Reino Unido, decidiu investigar a possibilidade da Arca de Noé flutuar enquanto transportava um par de cada espécie animal, seguindo as instruções descritas na Bíblia. Para isso, eles começaram a analisar cuidadosamente o processo usando a física. Inicialmente, o grupo converteu as medidas utilizadas na Bíblia, os cúbitos, em centímetros, concluindo que um cúbito equivale a 48 centímetros. Com isso, eles descobriram as dimensões da arca: 145 metros de comprimento, 24 metros de largura e 14 metros de altura. A arca foi construída com madeira de gofer, cuja densidade é semelhante à do cipreste, que foi usada pelos alunos para calcular o peso da embarcação vazia, que seria de 1,2 milhões de quilos. Para flutuar, a densidade da arca teria que ser menor do que a da água. Com base em suas pesquisas, os estudantes concluíram que a arca poderia transportar 51 milhões de quilos, o que significa que ela teria sido capaz de transportar um casal de cada espécie animal existente na época de Noé. Número 2. Reservatório de Siloé. No livro de João, há um relato da cura de um cego por Jesus, que teria usado água do reservatório de Siloé. Por muito tempo acreditou-se que esta história era apenas uma metáfora para ilustrar o poder de Jesus em curar os doentes. No entanto, em 2005, encanadores descobriram um reservatório de água na cidade velha de Jerusalém, exatamente no local descrito por João. Arqueólogos confirmaram que se tratava do reservatório de Siloé, mencionado na Bíblia. 3. Muralha do Rei Salomão. De acordo com o primeiro livro dos Reis do Antigo Testamento, o rei Salomão encomendou a construção de uma muralha em Jerusalém. Em 2010, arqueólogos da Universidade Hebraica de Jerusalém descobriram partes de uma grande muralha. Segundo a arqueóloga Eilat Mazar, podem confirmar a descrição bíblica da época do rei. A muralha, encontrada em um local chamado Ofel, entre a cidade de Davi e a parte sul do monte do templo judaico, tinha 70 metros de comprimento, 6 metros de altura e incluía uma guarita de segurança e uma torre. 4. Torre de Babel. O relato da Torre de Babel em Gênesis 11 narra a construção da torre pelos descendentes de Noé, que desejavam eternizar seus nomes e alcançar os céus. Deus repreendeu a atitude de soberba, confundindo as línguas faladas pelos povos da terra. Recentemente, um estudo sobre uma pedra encontrada na antiga Babilônia, cerca de um século atrás, pode comprovar a existência da Torre de Babel. O objeto apresenta um desenho de uma torre com degraus e uma pessoa segurando uma lança e usando um chapéu de cone, além de um texto que diz Zigurate, que significa monumento em forma de pirâmide ou Templo da Babilônia. O professor da Universidade de Londres, Andrew George, afirmou que a pedra, datada do século 6 a.C., mostra a primeira imagem real da Torre de Babel, evidenciando as 7 camadas da estrutura e identificando o imperador Nabucodonosor II como responsável por sua construção. O objeto também revela detalhes da construção da estrutura, semelhantes aos descritos na Bíblia. 5. Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, o governador romano responsável pela condenação de Jesus de acordo com o Evangelho, teve seu nome encontrado em uma placa de pedra descoberta por arqueólogos em Cesareia Marítima, uma antiga cidade romana ao longo da costa do Mediterrâneo em Israel.
A placa de 82 centímetros de largura e 68 centímetros de altura, escrita em latim, foi encontrada em uma das escadas do anfiteatro e atualmente está no Museu de Israel em Jerusalém. A inscrição diz: Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, dedicou ao povo de Cesareia um templo em honra a Tibério. Esta informação coincide com o reinado do imperador Tibério entre os anos 14 e 37 d.C. e é consistente com o relato bíblico descrito no Novo Testamento, onde Lucas se refere a Pilatos como governador romano da Judéia durante o reinado de Tibério César. A descoberta arqueológica confirma a existência histórica de Pôncio Pilatos, um personagem importante da história cristã. 6. A Cidade da Primavera. De acordo com o livro de Samuel do Antigo Testamento, a Cidade da Primavera foi mencionada como um local conquistado pelo rei Davi e onde seu filho Salomão foi ungido como rei. Após 20 anos de escavações, arqueólogos descobriram a cidade em Israel, situada na cidade de Davi, no Parque Nacional de Davi. A Cidade da Primavera foi construída para proteger a água da cidade de inimigos que tentavam dominá-la, e é protegida pela fonte de Gion. Lá Salomão foi ungido como rei pelos sacerdotes Zadok por ordem de seu pai Davi. Com cerca de 3.800 anos, é a maior fortaleza cananeia que ainda resiste ao tempo e possivelmente a maior fortaleza conhecida antes do reinado de Herodes. Os arqueólogos da Autoridade de Antiguidades de Israel acreditam que essa descoberta pode fornecer informações importantes sobre a vida na região no passado antigo. 7. Travessia do Mar Vermelho. No livro de Êxodo da Bíblia, é narrada a história de Moisés, que recebeu a missão de Deus de libertar os hebreus do Egito. Durante a fuga, os israelitas chegaram ao Mar Vermelho e Moisés, estendendo sua vara, teria dividido as águas em duas para que pudessem atravessar. Segundo estudos conduzidos pelo cientista Caldreus, uma simulação foi feita para reconstituir as localidades mais prováveis da separação das águas do mar, considerando as alterações do relevo ao longo dos anos. Ele concluiu que para que fosse possível atravessar o Mar Vermelho, seria necessário que um vento atingisse uma velocidade de 95 km por hora, criando uma ponte terrestre temporária. Ainda de acordo com a BBC, em 1994, um tsunami nas Filipinas abriu uma grande rachadura no fundo de um lago localizado a 1,5 km da costa, levando água a escorrer como uma cachoeira até revelar o fundo. Assim, cientistas afirmam que é geologicamente possível ocorrer uma abertura no mar. Uma curiosidade extra muito interessante sobre a crucificação de Jesus. Cada cruz era feita especificamente para a pessoa que seria executada nela. Antes de ser crucificado, Jesus foi colocado na cruz que estava destinada a Barrabás para ser julgado pelo povo, que acabou escolhendo libertar Barrabás, um assassino. Durante a crucificação de Jesus, um de seus braços ficou preso e ao tentar prender o outro braço, esticaram-no tanto que acabaram deslocando, já que a cruz era muito grande e não foi feita sob medida para ele. A curiosidade se torna ainda mais interessante quando descobrimos o significado do nome de Barrabás, filho do Abba, ou seja, filho do Pai. Nós também somos filhos do Pai. Aquela cruz foi feita sob medida para mim e para você. Mas Jesus escolheu carregar, morrendo em nosso lugar para que pudéssemos ser salvos. Essa história é mais um exemplo do amor de Jesus por nós. Gostou desse vídeo? Então deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Deus te abençoe!